Muito bem, pessoal. Então, vamos começar nossa aulinha de hoje aqui. Nossa sexta aula desse bimestre de análise estrutural. Nós vamos estudar estruturas planas no espaço, dando uma ênfase aqui, ó, às grelhas, tá? Que significa e algum detalhamento, tá? E até um exemplo de cálculo hoje. Então, já começando nossa aulinha aqui, ó, eu tirei lá do livro do Susekin, do Susekind, né? Uma definição aí de, de, de grelha, tá? Então, ele diz o seguinte lá, ó, um sistema de forças paralelas no espaço é regido por três equações da estática, tá? Nós já vamos ver o que significa isso. Sendo duas de momentos nulos em relação a dois eixos situados num plano perpendicular ao das forças, né? E a terceira da soma das projeções de todas as forças igual a zero, segundo um eixo paralelo. Então, o que ele quer dizer aqui? Que nós temos uma. Deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui que exemplifique. Nós temos estruturas, né? Pegar esse palitinho aqui, por exemplo. Nós temos estruturas planas, tá? No caso das estruturas planas que estão. A gente está analisando elas no espaço, né? Quando a gente fala espaço, a gente está se referindo ali justamente aonde a gente considera essas forças em 2D ou em 3D, né? Duas dimensões, que é o plano, ou então em três dimensões, que é no espaço, né? Então, perceba que a gente divide essa estrutura em três eixos. O eixo X, o eixo Y, que normalmente a gente coloca, né? O eixo X horizontalmente, o eixo Y perpendicularmente ou na vertical, né? E o eixo Z entrando no plano, né? Entrando na tela, vamos dizer assim, né? No nosso raio de visão. Então, para ficar mais fácil, a gente coloca aqui meio que como se fosse esse eixo Z aqui, ó, em ângulo, né? Para a gente poder visualizar esse eixo da terceira dimensão, né? Que seria a profundidade ali, tá? Então, o eixo horizontal, o vertical e o eixo que entra no plano, né? Ou que sai dele, depende da consideração que a gente está fazendo. Então, se eu considerar uma grelha, por exemplo, né? Então, a grelha, ela é assim, ó. Imagine que eu tenho Eu já explico melhor o que é grelha, tá? Imagine que a gente tem aqui uma viga, né? Uma, uma haste qualquer, né? E ela está engastada em outra haste, tá? Então, se eu estou olhando aqui para o plano, perceba que eu tenho uma haste aqui e a outra haste está entrando no plano aqui. Se eu visse ela de forma como se fosse um outro ângulo visto de cima aqui, por exemplo, né? Eu veria ela assim, ó. Então eu tenho aqui uma haste ou uma viga e aqui eu tenho outra viga. Porém, como a gente está falando de três dimensões agora, a gente vê ela assim, né? Ela está entrando no plano, tá? Então este eixo aqui, ó, dessa hastezinha metálica aqui que eu estou utilizando nesse exemplo, seria meu eixo Z. Esta haste aqui, ó, seria o meu eixo X. E se eu tivesse outra coisa nesse sentido aqui, ó, seria, né, nesse sentido aqui, seria o meu eixo Y, tá? Então, são essas três dimensões que a gente considera, né, em qualquer coisa. Horizontal, vertical e no plano, seria a profundidade, né? Então, se eu olhar nesta representação aqui, nessa imagem, o que eu vou ter aqui? Eu tenho, seria aqui, ó, no eixo X, eu tenho esta haste aqui, a haste número um, e eu tenho, que seria 1, 2, a haste 1, 2, ou a viga 1, 2,
eu tenho a viga 3, 4, ou a viga número 3, né? E eu tenho uma outra viga que está interligando as duas, que está nessa direção aqui, ó, que é a viga número 2, que seria a viga 2, 3, tá? Essa viga 2, 3 está nesse plano aqui, ó, no eixo Z, tá? Eu não tenho nada aqui, neste caso, no eixo Y aqui, por exemplo, ó, né? Não tenho nada, eu só tenho ela, se eu fosse ver de cima, né, eu veria ela dessa forma aqui, ó, ela tá se eu fosse ver de cima, né? Ela está engastada aqui, ela estaria vindo aqui, faz essa volta aqui e daí vai para lá, ó. Se eu estivesse vendo de cima essa é, se eu estivesse vendo de cima essa minha viga, essa minha estrutura, né, essa minha grelha, eu estaria vendo dessa forma aqui. Porém, para eu representar no plano, né, eu considero o eixo Z como tendo uma espécie de ângulo aqui, ó, que seria essa parte aqui, tá? Então, considerando tudo isso que eu falei para vocês, deixa eu apagar aqui para eu considerar outra coisa. Não vou apagar isso daqui para, né? Se eu precisar, já está ali desenhadinho. Então, perceba que se eu incidisse carregamentos aqui, eu incidiria carregamentos considerando aí os carregamentos da engenharia civil, né? Eu consideraria carregamentos no meu eixo X aqui, ó. Por exemplo, um carregamento distribuído aqui, né? Vamos supor que eu tivesse aqui nessa viga 3, 4, uma parede aqui, ó. Essa parede, ela me proporcionaria um carregamento distribuído aqui, né? Certo? Esse carregamento distribuído, para eu encontrar os valores desse carregamento, os valores da minha reação de apoio, né? Eu teria que fazer a somatória dos esforços verticais, certo? Então, como eu estou falando aqui de esforços verticais, então eu estou falando desse RY aqui, ó, tá? Perceba que a setinha, ela tá para cima ali, né? Por causa da reação de apoio. Então, eu faria a somatória daqui, o que está subindo e o que está descendo, tá? Para eu calcular esses valores ali. Porém, se você parar para pensar, vou apagar aqui, ó, perceba que esses valores de carregamento, eles me proporcionariam, obrigado, entre aspas, momentos, né? Só que agora, perceba que se eu tenho uma viga simples, vou pegar esse palito de novo, ó. Se eu tenho uma viga simples, biapoiada aqui, por exemplo, né? Perceba que o peso próprio desta minha viga e os carregamentos que estão aqui em cima vão proporcionar ao longo de toda a extensão dessa viga momentos fletores internos nessa viga, né? Mas perceba que eu estou falando de uma viga só. Agora imagine eu colocando uma série de vigas, como tem ali, ó, série de vigas, né? Uma engastada na outra, tá? No caso ali, é que eu não tenho mais nenhum palito aqui, mas então seriam três, né? Igual essa minha representação aqui do lado, ó. Três. Você concorda comigo que, vou pegar aqui como exemplo, ó, essa minha estrutura aqui, ó, tá? Vou colocar no plano mais ou menos assim. Imagine que eu coloco aqui, ó, um esforço bem nessa ponta aqui. Vamos porque aqui está engastado. Se eu coloco um esforço bem nessa ponta aqui, você concorda comigo que este esforço vai gerar momento interno nessa minha viga e esta minha viga que está com tendência de giro assim, ó, com essa tendência de giro aqui, por causa do momento que está aqui dentro, né? Ela tem que reagir a esses esforços, então, reagir a esses esforços, por isso gera momento fletor aqui dentro, então ela vai girar. Como eles estão engastados aqui, ó, tá? Se ela tender a girar nesse sentido, você concorda comigo que, como vai estar engastado aqui, ela vai girar uma torção
né, nessa outra viga. Então, esses engastes e esses interligamentos entre uma viga e outra vão fazer com que um momento fletor em uma haste, em uma viga, ele se transforme em torção na outra viga. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho um momento fletor, uma carga aqui, por exemplo, ele vai fazer com que a tendência de giro desta minha viga seja assim, né? Tendência de giro. E o momento fletor, ele vai ter que reagir a esse esforço aqui. Porém, nessa minha viga número 2 aqui, ó, ao invés de ter momento fletor em decorrência desse esforço aqui que eu acabei de colocar, ela vai ter a tendência de torcer. Então, se ela está girando nesse sentido aqui, ó, essa minha viga número 2 ou a viga 2, 3, ela vai ter tendência de torcer nesse sentido aqui, ó. Tá? Essa torção a gente chama de momento torsor, tá? Então, o momento torsor a gente leva em consideração sempre se utilizando da regra da mão direita. A regra da mão direita é qual é a tendência de giro da haste ou da viga que eu estou considerando ali, né? Vamos supor, é nesse sentido aqui, ó, nesse sentido horário, por exemplo, né? Então, o anti-horário, né? Então, os meus dedos, eles vão girar no sentido da tendência de giro que eu tenho como momento fletor. E o meu dedão, ele vai apontar para o sentido da onde está correndo esse carregamento de torção. Depois a gente vai entender melhor isso aí na prática mais à frente ali. Mas o que vale aqui é o seguinte, que, por exemplo, esse momento em X aqui, ó, essa carga aqui, por exemplo, está fazendo girar. Então, como ele faz girar esta minha viga número 2, e este giro, essa torção que acontece no eixo dessa viga número 2, vai fazer com que a viga número 1 tenha momento fletor de novo, tá? Então, esse MX aqui, ó, é o momento fletor que está incidindo em X. Mas eu tenho também um outro momento que está incidindo em Z, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer nesse momento aqui é que nós temos três equações, duas equações de momento e uma de esforços, tá? Então, vamos ver mais à frente aqui o que vai dizer. Bom, já sabemos, deixa eu pegar outra cor aqui, já sabemos que um sistema de forças no espaço, referidas a um sistema x, y, z, que são as três dimensões, né, é regido por 6 equações universais da estática. Quais são elas? Então, aqui, ó, somatória de esforços em x igual a zero, somatória de esforços em y igual a zero e somatória de esforços em z igual a zero. Já tenho 3. Mais as de momento. Somatória de momento em x igual a zero, 4. Somatória de momento em y igual a zero, 5. E somatória de momento em z igual a zero. Né? Então, eu tenho essas 6 possibilidades, né, de equações nas três dimensões que eu tenho. Né? Os 3 momentos, um em cada eixo, e as 3 somatórias de força, uma somatória em cada eixo. Tá? Bom, indicando as 3 primeiras, que a resultante das forças é nula, as 3 últimas, que seu momento resultante também é nulo. Ou seja, tudo igual a zero. É isso que ele está dizendo ali, né? Tem que dar igual a zero, porque como nós estamos falando de equações da estática, né? Então, eu não posso ter movimento, nem de giro propriamente dito, né? Porque senão a estrutura estaria girando mesmo, né? E daí não é estática, daí é mecânica, é outra coisa, né? Então, e também nem de movimentos horizontais ou verticais, porque senão a minha estrutura estaria ou subindo ou descendo ou se movimentando, né? No eixo, tá?
Não é o caso. A estática, que é o nosso caso da engenharia civil, ela trabalha no sentido de que os meus Bom, então vamos dar uma olhada nessa definição aqui, ó. Sendo figura abaixo todas as forças paralelas D, tá? Essas forças aqui, ó, P1, P2, P são paralelas ao eixo Z. Ficamos as equações estáticas, né? Somatória de força em x igual a zero. Só um pouquinho aqui, perdi a conexão aqui. Retornar. Tá. Somatória esforços igual a zero. Só um pouquinho para ficar aqui. Tá, acredito que agora foi. Então, nesse slide aqui. Somatória de esforço em y igual a zero. E somatória de momento, ou melhor, somatória de momento no eixo Z igual a zero se transforma em meras identidades. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Pessoal, eu vou parar e vou começar de novo a apresentação, tá? Porque ele deu uma perdida, você perdeu um pouquinho. Então, vamos lá, deixa eu apresentar de novo, tela inteira, tela 2, ok. Vou ver se ele volta aqui, eu tomo uma aguinha. Derramei aqui. Aí, agora voltou. Então, vamos lá. Se transforma em meras identidades. Por que isso? Eu não estou com o sentido das, né? Eu não tenho somatórias de força no eixo X aqui, e nem no eixo Y, porque o sentido dos carregamentos são todos no eixo Z aqui, ó. Por isso que eles eram identidades. E eu não tenho momento no eixo D também. Os momentos vetores ali estão todos no eixo X e no eixo Y. Tá? Então, se todas as forças são paralelas ao eixo OZ, né? Que é o 0, Z, 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 elas não compreendem expressões para o X e Y que eu falei para vocês aqui, né? Nem fornecer momentos em relação ao eixo OZ, que é o que eu acabei de falar para vocês. Pois, por lhes serem paralelas. Então, como é paralelas, né? Apenas o eixo Z, então, somatória de esforços no eixo, no eixo Z, né? Somatória de momento nos outros eixos, que é o que ele está na frente aqui. Permanecerão válidas como equações apenas três, isso é, somatória de esforços no eixo Z, né? Eu vou fazer lá, somatória de esforço no eixo Z igual a zero. Então, vou colocar lá, P1 mais PI mais PN menos não sei o que, mais, entendeu? Somatória de esforço. Somatória de momento no eixo X. Então, por exemplo, esse PI, ele está exercendo força a que distância do ponto lá do X, né? E do Y também a mesma coisa. Com relação ao eixo zero, PI é a força vezes a distância até o ponto zero, por exemplo, né? Então, eles vão incidir nesses três eixos, essas três equações que são válidas agora, né? Tá? O que mais? Podemos afirmar, então, que um sistema de forças paralelas no espaço é regido por três equações da estática, tá? Tudo aquilo que nós analisamos ali, resumindo, é isso aqui. Sendo duas de momentos nulos, ou seja, momentos igual a zero, né? Ele não pode estar girando efetivamente, né? Em relação a dois eixos situados no plano perpendicular, as forças, tá? Força perpendicular vezes a distância, é isso que ele está dizendo ali. E a terceira da soma das projeções de todas as forças igual a zero, que significa
a somatória de esforços verticais, horizontais, depende do que a gente está fazendo, né? Segundo ao eixo que lhe seja paralelo. Ou seja, vamos definir grelha, né? Agora, grelha é uma estrutura plana submetida a um carregamento perpendicular a seu plano. Então, o que é grelha? Grelha é uma sequência de hastes ou vigas, né, que estão interligadas ou engastadas uma na outra, tá? E elas proporcionam relações entre uma e outra que nós conseguimos calcular pelas equações de equilíbrio. Pessoal, só um pouquinho que eu acho que ele deu PT aqui, mas eu vou só um pouquinho lá, eu vou dar um reset aqui, que ele saiu, né? A projeção, só um pouquinho, participar, vamos ver, voltou, a Thaís está aqui agora, então, deixa eu apresentar de novo aqui para vocês, tela inteira, só um pouquinho lá, que ele está, minha internet nesses dias aqui está complicado, vamos ver lá, tela 2, ok, beleza. Muito bem, então voltando aqui, né? Agora ele voltou ali. Então, grelha é isso. Grelha é uma sequência de vigas ou de hastes, né? Vou falar de viga aqui, que eu acho que fica mais ligado ao nosso setor da engenharia, né? Engenharia civil. Então, um sistema de hastes interligados, ou de vigas interligadas, né? Forma uma grelha. Por exemplo, imagine que eu tenho lá, estou construindo uma edificação, tá? E eu olhando a planta baixa, vou desenhar aqui nesse espacinho aqui, tá? E olhando a planta baixa dessa edificação, eu tenho isso aqui, por exemplo, ó. Vou pegar a viga baldrame aqui, tá? Então eu tenho isso aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Essa aqui é a minha viga baldrame. Não dei risada no meu desenho, porque é louco de difícil desenhar assim, tá? Ó, tenho 4 vigas, tá? Que seriam as vigas externas ali as baldrames externas, né? Aí eu tenho aqui, ó, uma sala aqui, eu tenho, sei lá, eu vou chutar aqui, tá? Um banheiro aqui, um corredorzinho aqui, aí eu tenho um quarto e uma cozinha, tá? Perceberam quantas vigas eu fiz aqui, ó? Quantas vigas baldrame eu fiz aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, que essa aqui vem daqui até aqui, seis, né? Essa daqui, ó, sete, daí esses bigotinhos aqui, ó, oito, nove. Posso construir minhas paredes em cima dessas baldrame aí, né? Então são 9 vigas, todas interligadas, engastadas uma na outra. Isso é uma grelha, tá? Ali, o que nós tivemos ali atrás? Olhando de cima, né? Era aqui, ó, um engaste aqui, né? E eu tinha aqui, ó, uma viga, duas vigas, três vigas, tá? Isso é uma grelha, olhando de cima aqui, tá? Certo? Então, vamos lá. Então, o que são grelhas? São vigas interligadas a partir de ângulos definidos. Normalmente, esse ângulo é 90 graus, né? Não necessariamente, mas normalmente. Eles podem ser tanto engastados quanto apoiados, né? Eles podem ser de primeiro, segundo ou terceiro gênero, os apoios, né? Essas estruturas são caracterizadas por terem equações. As equações aqui, deixa eu pegar até outra cor. Equações de esforços, somatória de forças, né? Perpendiculares ao eixo, tá? Então, se eu colocasse, lembra que eu coloquei um carregamento distribuído aqui, ó? É disso aqui que está falando ali. Então, são esforços perpendiculares ao eixo, tá? Também eu tenho momento fletor, tá? Que, por exemplo, considerando como ponto de referência aqui o ponto 3, ó, bem aqui. Você concorda comigo que esse esforço aqui, ó,
ele está gerando momento aqui no ponto 3, momento fletor. Então é disso que está falando aqui, né? O momento fletor, porque ele está com tendência de giro aqui, ó, né? Só que também agora eu tenho o momento torsor. O que é o momento torsor? Ó, vou pegar aqui a caneta. Esse momento fletor gerado no ponto 3 aqui, ó, ele vai fazer com que essa haste número 2 aqui, ó, ela tenha uma tendência de torcer, tá? Quando eu falo torcer, é torcer no eixo, né? Ela não vai fletir, ela vai torcer no eixo, né? Então, nesse sentido aqui, ó, ela vai tender a torcer no eixo dela, nesse sentido. Porque o carregamento aqui, ó, desse momento, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse ponto aqui, ponto N, né, distância X qualquer, né? Então, ele está incidindo esse momento fletor com relação ao ponto 3, e esse ponto 3, esse momento fletor, né, em decorrência desse carregamento, ele está fazendo com que essa viga aqui, ela torça no eixo. Por isso, o momento torsor. E já essa torção nessa viga aqui, ó, a torção no eixo dessa viga está fazendo com que a viga número 1 aqui, essa viga número 1, ela sofra momento fletor de novo, tá? Então, esse ponto aqui, ó, ele vai fazer com que eu tenha momento fletor aqui também, ó, tá? Então, uma haste, ela tem ligação direta com os engastes da outra. Então, o que é momento fletor, na outra, se for perpendicular, né? For a 90 graus, ela gera momento torsor, e esse momento torsor, ele gera momento fletor na outra viga, e assim por diante, tá? Vamos ver um exemplo de cálculo disso daí que a gente está falando. Desenhe os diagramas de esforço cortante, momento fletor e momento torsor da grelha engastada. Tá? Isso aqui é importante, tá? O apoio. Então perceba que a gente tem apenas duas hastes aqui, tá? Nós vamos começar do facinho, depois nós vamos para o difícil, né? E eu tenho um carregamento só de 30 kilonewtons. Pense no carregamento dessa haste aqui, né? Eu tenho 2 metros aqui e eu tenho 4 metros na viga AB e eu tenho 2 metros na viga BC. Levando em consideração sempre o eixo XYZ, tá? Então vamos lá. Bom, como eu tenho um engaste aqui, deixa eu só ligar aqui o calor que me assalina. Como eu tenho um engaste, então eu não vou calcular a reação de apoio. Vamos deixar a reação de apoio para depois, para as grelhas, né, que tiverem apoiadas, tá? Pois temos um apoio de terceiro gênero, que é o engaste, e utilizamos o método das seções, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Perceba que eu tenho duas possibilidades de visualizar essa grelha. Eu tenho a possibilidade número 1 e eu tenho a possibilidade número 2. Tá? A possibilidade número 1, eu estou olhando nessa direção aqui, ó. Ó o olhinho. Aqui o olhinho, né? Então, eu estou olhando nessa direção aqui, ó. A segunda possibilidade, olha o olhinho, é de eu olhar aqui, ó, nessa direção, tá? Então, primeira coisa, eu vou observar aonde eu tenho carregamento para eu poder começar meu cálculo por ali, né? Certo? Eu tenho carregamento onde? Está lá no ponto A, né? Então, eu vou começar por ali, o meu cálculo. Então, o que eu faço agora? Vamos começar a desenhar. Porém, antes de a gente começar os nossos cálculos e começar a desenhar os trechos, né? Dividir ali em seções essa minha grelha, eu só vou relembrar as convenções de sinal. Isso aqui é importantíssimo, tá? Por quê? Porque, veja essa viga aqui, ó, que eu fiz duas. Na verdade, eu dividi ela em três partes, né? A primeira seção,
que é, ó, tá? Que eu seccionei a viga, né? Perceba que, se eu olhar nessa direção aqui para ela, veja que eu tenho do lado direito aqui com uma convenção de sinais que eu coloquei aqui, ó, do lado de cá para o lado direito, tá? Então aqui é só para a gente saber que o sinal positivo ele é o que está apontando para baixo aqui, como o esforço cortante, como o momento fletor é o que está girando no sentido anti-horário, e o momento torsor é o que está apontando com a flecha para a direita. Só que lembre que nós estamos falando de regra da mão direita. Então, o que está apontando, deixa eu ver como é que está indo para vocês aqui. Aqui, ó. É que para mim aqui está. Não sei se está aparecendo para a direita para vocês aqui, tá? Eu estou usando a minha mão direita aqui, tá? Então, aqui, ó. O dedão aqui, ó, ele tem que apontar. Isso você no teu campo de visão. Se você fizer na tela aí, talvez não dê certo, tá? No teu campo de visão, o teu dedão, ele está apontando para a direção da seta. Já você vai entender mais na frente ali o que significa isso e para que isso, né? O dedão é o sentido da seta. E os dedos é o sentido do giro, da torção que está sendo incidida dentro da viga. Então, se eu tenho uma viga aqui, ó, e a minha regra da mão direita está nesse sentido, significa que a seta é para lá, para a minha convenção de sinais positivos, né? E ele está torcendo nesse sentido. A viga está torcendo assim, ó. Tá? É isso que está querendo dizer. Porém, se eu pegar esse outro lado aqui, ó, da minha viga, e eu olhar agora desse lado aqui, perceba que a minha convenção de sinais vai estar do lado esquerdo ali, né? Então eu peguei esse lado esquerdo aqui, ó, e fiz. Tá aqui, ó. Tá? Perceba que agora o meu sinal, a minha convenção de sinais positivos no esforço cortante está apontando para cima. O meu momento fletor ele está no sentido horário, o sinal positivo, e o meu momento torsor, o positivo está do outro lado agora, ó. Tá? É que não sei se está aparecendo ao contrário para vocês ali. Quando eu olho, eu estou com duas telas aqui olhando. Na verdade, estou com três telas, mas duas delas elas estão invertidas, né? Mas façam vocês aí com a mão direita de vocês, de acordo com o que vocês estão vendo nesse slide, que vai dar certo. Então, ó, o dedão ele está indo agora para a esquerda, o dedão da mão direita ele está indo para a esquerda e o giro, ó, nesse sentido. Ou seja, a viga vai estar torcendo assim, ó, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Então, agora sim, nós vamos desenhar os trechos, né? Então, esse trecho AB aqui, ó, eu peguei ele, redesenhei ele aqui embaixo e seccionei ele, cortei ele no meio, tá? Então, o que eu fiz? Eu tenho o esforço aqui de 30 kN, que eu representei ele aqui embaixo, né? Eu coloquei aqui a minha distância X, porque eu cortei num ponto qualquer da minha viga de 2 metros, portanto, se é um ponto qualquer, eu vou chamar esse ponto qualquer com distância do ponto A até o ponto que eu cortei, como sendo uma distância X, né? E perceba que eu estou olhando nesse sentido aqui, ó. Tá? Primeiro assim, ó, vamos entender uma coisa. Com relação a toda a minha estrutura, eu estou olhando nesse sentido aqui, ó. Olhinho, e eu estou olhando nesse sentido aqui, né? Tá? Porém, quando eu olho no corte que eu fiz, eu estou olhando nesse sentido aqui, ó. Opa, ficou muito bonito esse olhinho aqui. Não sei se os outros ficaram, né? Nesse sentido aqui, ó. Certo? Se eu estou olhando nesse sentido, então isso significa que a minha convenção de sinais, a partir do corte, ela está no lado direito. Então, do lado direito, aqui, ó, como nós vimos, ele vai seguir esse critério aqui, ó. Ou seja, vai seguir esse critério aqui de sinais, ó. Tá vendo? Ou seja, esforço cortante apontando para baixo, momento
anti-horário e torção apontando para o lado direito. Então, tá aqui, ó, o momentão aqui, anti-horário, a cortante apontando para baixo, né? E a torção para o lado direito, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos para as somatórias lá. Lembram que são três equações, né? Somatória de esforços cortantes, somatória de momento fletor e somatória de momento torsor, tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó, na somatória de esforços verticais igual a zero? Vou convencionar meus sinais positivos como o que está apontando para cima, tá? Então, o que está apontando para cima aqui? Nada, porque eu tenho o meu Vzão aqui, ó, que é a minha cortante, está apontando para baixo, né? Então, está aqui o Vzão negativo. E eu tenho 30 aqui, ó, também apontando para baixo. Ou seja, a minha cortante aqui, ó, vale menos 30. Passando lá, multiplicando por menos 1, aquela história toda, né? Ou passando só um para outro lado, o sinal de igual, eu tenho a cortante igual a menos 30. Beleza, matei a cortante nesse ponto aqui. Agora, perceba que, como eu tenho. Agora nós vamos relembrar aquelas nossas regrinhas lá, né? De desenho de diagrama. Como eu tenho um momento concentrado, então, no meu diagrama, ele vai ser uma constante, né? Se eu tivesse um carregamento distribuído, por exemplo, seria uma diagonal, certo? Mas não é o caso, é um esforço concentrado. Esforço concentrado, salto e constante até o final, né? Muito bem. Então, agora, somatória de momento fletor igual a zero, convencionando meu sinal positivo como sendo anti-horário, tá? Opa, anti-horário. Então, o meu momento... Deixa eu apagar aqui para não confundir, né? Só um pouquinho lá, que parece que ele perdeu a conexão ali. Mas eu vou continuando falando com vocês aqui para não ficar. Então vamos lá. Ó, espera aí que ele perdeu mesmo a conexão. Só um pouquinho lá que eu vou. Já vai cair aqui esse slide aqui, tá? Só um pouquinho. Ixi, pessoal, caiu minha internet aqui. Eu vou tentar continuar aqui, tá? Então, ixi, caiu a minha conexão mesmo. Só um pouquinho lá, vamos ver se ele volta, tá? Se ele não voltar, eu dou um pause aqui e depois eu posto. Puxa vida, caiu a internet mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo parar a gravação aqui, porque eu comecei a gravação lá no outro. Só um momentinho. Essa internet minha tá me deixando na mão. Ontem eu já não consegui dar aula para outra turma por causa disso. Não sei nem se eu vou conseguir parar a gravação por aqui. Faço aqui. Só um pouquinho.
Só um pouquinho lá, pessoal, que eu vou ver se eu consigo voltar a conexão aqui. Ah, acho que voltou. Só um pouquinho lá que eu vou voltar do ponto que estava, tá? Infelizmente, na gravação vai ficar essa lacuna de... Vou voltar aqui a apresentação. Vai ficar essa lacuna de... Mas não tinha o que fazer. A minha internet aqui tá complicado. Ó, voltou, né? Então, veja aqui que nós estávamos no momento fletor, né? Então, o momento fletor aqui é o seguinte: o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um momento fletor igual a zero com o anti-horário positivo como convenção do sinal que eu fiz, né? Então, se eu olhar aqui, ó, esse momentão que eu tenho aqui, ó, ele está no sentido anti-horário, portanto, ele é positivo. Então, eu considero ele aqui, ó, o M positivo. Agora, veja, momento é força vezes distância, certo? Então, o que que eu tenho aqui, ó? 30 quilonewtons, que é o carregamento, vezes a distância x até o meu corte. Essa distância aqui. Positivo ou negativo? Olha aqui, ó. Se o meu ponto de referência está aqui, ó, certo? Então, se eu chutar, entre aspas, aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, não é anti-horário? Ou seja, positivo. Positivo de 30 vezes x, igual a zero. Ou seja, achei uma equaçãozinha aqui, né? O momento é igual a menos 30x, tá? Ou seja, quando eu for desenhar o meu diagrama, eu vou levar em consideração essa equaçãozinha, tá? E daí eu acho o ponto da minha, do valor do meu momento em qualquer ponto da viga, tá bom? Tá, e torção? Vamos ver se eu tenho torção aqui. Vou apagar aqui. Tá. Ó, eu não tenho torção. Por que que eu não tenho torção? Porque eu não tenho nenhuma haste que tá, nenhuma viga que está interligada a essa viga mais à frente. Por exemplo, eu não tenho nenhuma viga aqui, ó. Se eu tivesse uma viga aqui que estivesse sofrendo momento fletor, aí sim ela estaria torcendo essa minha viga AB. Porém, não é o caso. Então, eu não tenho torção. Eu tenho momento fletor, né? Então, o meu momento torsor é igual a zero, considerando o lado de o que está apontando, né, para o lado direito positivo. Só que eu não tenho nada, então zero. Meu momento torsor é zero. Reservo esses valores, essas equaçõezinhas no lado, tá? Porque agora eu vou para a outra haste, né? O outro braço aqui, a outra viga BC. Só que antes de eu calcular, eu tenho que fazer algumas considerações aqui. Por quê? Porque, veja bem, se eu tenho um carregamento de 30 kilonewtons aqui, ó, você concorda comigo que esse 30 kilonewtons ele vai incidir em toda a extensão dessa viga AB e também em toda a extensão dessa viga CD, viga BC, né? Ou seja, eu tenho que transferir esse valor aqui de 30, que está aqui no ponto A, para o ponto B. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Transferi para cá e ficou vermelhinho ali, tá? Agora, outra consideração que eu tenho que fazer. O momento fletor que eu tenho aqui, ó, eu tenho força de 30 vezes a distância de 2 metros em B, certo? O valor de momento que eu tenho ali no ponto B é 30 vezes 2, não é? Ó, girando aqui, ó, 30 vezes 2 girando nesse sentido, certo? Então, eu fiz aqui a representação aqui embaixo, ó. 30 vezes 2 igual a 60 kilonewtons vezes metro. Só que, veja uma coisa, 60 kilonewtons vezes metro. Se ele está girando assim, ó, ele está girando nesse sentido.
pegue a mão direita, sua mão direita, e vai nesse sentido aqui, nesse sentido de giro. Perceba que o dedão aqui, ó, ele está saindo do plano, tá? Pegue a sua mão direita aí, para você conseguir enxergar isso que eu estou falando. Então, ele está saindo do plano e está girando no sentido dos dedos, né? Tá? Ou seja, eu tenho torção nesse sentido, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. O que está acontecendo ali é isso aqui, ó. Ó, vou pegar o pequenininho como sendo o AB e o outro como sendo... Então, olha aqui, ó. É isso aqui que eu tenho, mais ou menos, né? Tá? Então, o momento fletor que eu tenho aqui, ó, certo? Ele vai fazer essa outra haste aqui, ó, girar assim, ó. Em que sentido? Nesse sentido aqui, ó. Né? Nesse sentido aqui, certo? Então, é difícil da gente falar isso à distância, mas acredito que vocês entenderam. E qual é o valor nesse ponto B desse momento torsor? 60 quilonewtons vezes metro. Tá? Então, a barra AB tem momento fletor de 70 quilonewtons vezes metro no ponto B. Esse momento, porém, vira momento torsor na barra BC. Tá? É isso que eu acabei de falar para vocês, está escrito aqui no slide. Então, vamos lá. Calculando agora. Então, representando aqui já, né? O 30 quilonewtons que eu transportei ele do ponto A para o ponto B e a torção de 60 quilonewtons apontando para fora aqui, ó, né? Para fora do eixo da barra de 60 quilonewtons vezes metro, tá? Fiz um corte aqui no ponto qualquer, que eu vou chamar de X, e agora eu faço as considerações a partir do corte também, que eu tenho lá o momentão anti-horário, a cortante apontando para baixo e a torção apontando para a direita, né? Lembrem daquelas convenções de sinais que a gente viu ali atrás. Somatório de esforços verticais igual a zero, convencionando o positivo para cima, eu tenho menos V menos 30. Ou seja, a minha cortante vai ser de menos 30 kilonewtons. Tá? Somatório de momento igual a zero. Eu tenho convenção de sinais positivo anti-horário. Olha aqui no meu momentão. Eu tenho lá 30, ou melhor, eu tenho o momentão como tendência de giro anti-horário. Então, está aqui, bateu, né, na minha convenção de sinais. E eu tenho o 30 vezes o x, né? Ó, força vezes distância. Então, 30x, com relação ao meu ponto de referência, ele está chutando anti-horário. Portanto, positivo também. Fazendo as regrinhas matemáticas aqui, né, as considerações matemáticas, eu tenho m igual a menos 30x, mais uma equaçãozinha. Já nós entendemos vamos entender como usar isso aí. E agora, somatório de momento torsor igual a zero, considerando que está apontando para o lado direito como sendo positivo. Deixa eu apagar aqui. Para não confundir. Vou pegar o azul aqui para diferenciar. Então, eu tenho aqui... eu tenho o meu T aqui, eu coloquei M, mas é T, tá? MT. É momento torsor, né? T de torção, MT de momento torsor. Então, está aqui ele, é o MT, apontando para a direita. Está aqui, né? Apontando para a direita, então é positivo. E eu tenho 60 apontando para a esquerda, ou seja, negativo. Quanto que é o meu momento torsor nesse ponto ali? 60 kilonewtons vezes metro. Tá? Muito bem, agora falta desenhar os diagramas, né? Vamos começar pelo diagrama de esforço cortante. Olha os valores que eu achei lá. Ó. Em AB, eu achei um esforço cortante de menos 30 kilonewtons. Ou seja, está aqui a minha grelha, né?
e eu vou desenhar em vermelho, ele está desenhado já, o meu esforço cortante. Então, começa em 0, vai até 30, né? Depois de 30, como ele é um carregamento concentrado, ele continua como 30 até o final dessa barra e volta a 0. Só que em BC também vale menos 30. Então, volto aqui, vai de novo para 30, continua em 30 até o final e volta a 0. Pronto. Desenhei o meu diagrama de esforço cortante. Vamos para o diagrama de momento fletor. Tá? O que eu achei lá em... Vamos voltar aqui, ó. Em AB, não era menos 30x a equaçãozinha? E em BC, não era menos 30x também? Então, o que eu vou usar aqui? Menos 30x nos dois, né? Tanto em AB, na minha primeira viga, como em BC, na minha segunda viga. O que significa esse menos 30x? Significa que o x eu vou substituir pela distância que eu quero encontrar do valor do momento fletor naquele ponto, né? Então, por exemplo, em 0 metros, eu tenho, se é menos 30x, é menos 30 vezes 0, ou seja, 0. Então, está aqui, ó, começa em 0, vou pegar bem no meio lá, em 1 metro. Eu tenho menos 30 vezes 1, menos 30. Então, aqui bem no meio, ó, como eu tenho um carregamento concentrado, o meu diagrama de momento ele é uma diagonal, né? Então, menos 0 vai até menos 30. Tracei até aqui, ó. Lembrando que o diagrama de momento fletor, o negativo é virado para cima, né? Do eixo, tá? E em 2 metros, que é o final da viga, menos 30 vezes 2, ou seja, menos 60. Daqui, do 30 vai até o 60 aqui, ó. Ou seja, como é uma diagonal constante ali, então se eu calculasse até o final, já saberia, né? Tá? E daí, volta a 0. Certo? Bom, agora vamos para o BC. Menos 30x também é a equação, né? Menos 30 vezes 0, 0. Então começa no 0 aqui, ó. E é 0. Em 2 metros, menos 30 vezes 2, menos 60. Então no meio aqui, ó, do 0, eu vou até o 60 lá. Certo? Em 4 metros, menos 30 vezes 4. Menos 30 vezes 4, metros, né? É menos 120. Então, daqui até lá em cima, 120. Volta a 0. Terminei meu diagrama de momento fletor. Certo? Agora, para encerrar, falta o diagrama de momento torsor. Tá? O diagrama de momento torsor é a torção, obviamente, né? Concorda comigo que o momento fletor ele é progressivo, porque dependendo da distância que ele está do esforço, ele vai aumentando ou diminuindo, dependendo do ponto que você está, né? O valor que eu digo, né? Porém, a torção, você concorda comigo que ela vai ser constante na barra? Porque ela não vai progredindo a torção. Não, ela torce a barra inteira, né? Ela torce a viga inteira. Ou seja, em AB, que eu achei lá 0, então ele vai ser 0 constante até o final aqui, ó. Oxe, 0 aqui, ó, até o final. Tá? Porém, em BC, ele é constante valendo 60 kN vezes metro. Só que uma coisa, o momento torsor, ele volta ao gráfico normal lá que a gente está acostumado, que é o positivo para cima e negativo para baixo, tá? Então eu tenho uma constante de 60 kN na barra inteira. Então eu vou até 60 aqui, desenho uma constante até o final e lá no final eu volto a 0. Lembrando que é positivo, né?
certo? Terminei meu diagrama de momento torsor, tá?